Olá, boa noite. Para quem está aqui na live, essa é a comunidade Defentech e a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre neurodiversidade. O Defentech é uma comunidade formada por mulheres que tem o intuito de trazer mais mulheres para a tecnologia. Para falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, eu trouxe duas mulheres. Antes, eu sou a Tatiana, faço parte do Defentech desde o início, sou uma mulher branca de cabelos pretos e temos várias iniciativas aqui. Nos sigam nas redes sociais e para falar sobre esse tema super importante, a gente tem a Maria Augusta, da IBM, e a Valéria, para a gente trocar algumas ideias e aprender um pouquinho mais sobre neurodiversidade. Maria Augusta, boa noite, obrigada por estar aqui falando e compartilhando seu conhecimento, Valéria também. E fala um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória na IBM e tudo que você tem aprendido aí. É um prazer estar com vocês aqui. Falar de neurodiversidade é um tema apaixonante para mim, então eu não pensei duas vezes em aceitar o convite da Tati para estar aqui com vocês. Falando um pouco sobre mim, começando por uma áudio de descrição, eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos claros, uso óculos, estou vestindo uma blusa branca, estou sentada numa cadeira gamer vermelha, não que eu seja gamer, a cadeira do meu filho, eu estou num pequeno escritório com quebra-cabeça e alguns quadros atrás de mim. Falando um pouco da minha trajetória, na IBM, hoje eu estou num momento muito feliz, eu estou completando 34 anos de funcionária. Ao longo desses 34 anos, eu me reinventei várias vezes, né, na profissão e, hoje em dia, na minha liderança. Alguns anos atrás, eu trabalho na área de tecnologia, alguns anos atrás eu tive meu maior projeto. Eu sou mãe solo de trigêmeos, 2 rapazes e uma moça, hoje com 19 anos. E foi através da minha filha que eu comecei a me envolver com temas de neurodiversidade. A minha menina, ela é autista e a cada dia ela me ensina mais sobre amor, sobre a vida, sobre maternidade, e a gente está aqui um pouco para falar sobre isso, sobre a vida, sobre liderança. Eu tenho um time de funcionários incrível também, nos mais diversos grupos de afinidade e diversidade. Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Vou passar aqui para a Valéria, senão eu fico falando uma hora. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Valéria, uma autodescrição também. Eu sou uma mulher parda, de cabelo cacheado crespo, cabelo vermelho, com franja. Estou vestindo uma blusa preta e no fundo também estou no meu escritório com uma estante de livros aqui e uma bagunça do outro lado. Hoje eu sou chapter lead de inteligência conversacional, né, a parte de inteligência artificial na TakeBlip, uma empresa que trabalha com contatos inteligentes para outras empresas. Eu estou na área de varejo e comunicação, né? Então eu lidero a equipe que cuida da parte de inteligência artificial para os bots. Eu atuo com chatbots há mais ou menos uns 6 anos, desde o final da minha graduação. Eu sou formada em linguística. Eu sou uma pessoa, eu tenho TDAH, né? Fui diagnosticada na vida adulta com 20 e poucos anos, e desde então eu tenho isso como respaldo para entender algumas coisas que acontecem na minha vida e também para tomar cuidado com outras para conseguir atingir os meus objetivos, né? Que sempre estão envolvidos a parte de inteligência artificial e crescimento na área de tecnologia. E obrigada, Tati, pelo convite. Vai ser muito bom compartilhar os orgulhos e as tristezas de uma pessoa com TDAH numa liderança. Gente, geralmente eu não falo sobre mim, né? Vocês são as convidadas, assim. Mas esse tema eu tenho um carinho, né? Porque aconteceu há 2 anos, no início da pandemia, eu também ter um diagnóstico de TDAH. E quem tem o diagnóstico depois de certa idade, você é jovem ainda, fui a brincar, gente, Valéria, eu acabei entrando num viés aí que eu não conhecia, né?
e estudei bastante, né, sobre o assunto para entender e tal. Então, eu vou participar um pouquinho com vocês dessa conversa aí, que eu acho que eu posso contribuir também, né? Os desafios que a gente tem. E eu não trocaria meu cérebro TDAH por nada, não. Né? A Tasha, a Valéria, a Maria são únicas no mundo e com todas as características. Eu acho que a grande sacada do mundo é igual eu sempre falo a mão, né? São dedos diferentes que fazem parte da nossa mão. Então, todos são diferentes. Todos, né? E assim, eu acho que a gente pensa na diversidade. Eu olho para o lado, cadê a diferença, né? Quando você trabalha numa empresa e você pensa em público, são milhões de TDAHs no Brasil, no mundo, pessoas aí que também consomem, que também fazem compras, assim como mulheres, pessoas negras, pessoas neurodiversas. Então, nós fazemos parte de tudo isso. E assim como o livro da Sheryl Sandberg, a gente também tem uma cadeira à mesa, né? E somos diferentes, né? Mas voltando aí para Maria Augusta. Maria Augusta, sobre autismo, né? Vamos falar um pouquinho. Você comentou da sua filha, teve que estudar, e hoje na IBM tem algo interessante. Neurodiversidade. Como é que você fez o link e os interesses do que aconteceu, da sua experiência e a IBM hoje? A IBM ela tem um histórico muito... É uma empresa mais do que centenária, né? Ela tem um histórico e está no DNA a cultura de suporte à diversidade. Já fizemos um ano, foi criado mais um grupo de afinidade, além dos grupos já existentes, grupo de mulheres, negros, LGBT, foi criado mais um grupo de neurodiversidade e me convidaram para ser co-líder desse grupo, dada a minha afinidade no tema. E qual é a importância de um grupo como esse, seja de neurodiversidade, seja um grupo de mulheres? É de cada um de nós encontrar os nossos pares e encontrarmos histórias em comum, pegando um exemplo aqui do TDAH, encontrar mecanismos em comum, encontrar artifícios em comum que use para driblar situações que possam ser mais complexas ou não, porque vou chamar de dificuldade, mas toda característica diferente, ela permite que você atribua uma estratégia de como lidar com ela, como lidar se você tem um distúrbio de atenção, que estratégias você tem para você memorizar ou para você lembrar. Então, tudo é uma questão de estratégia. No autismo, existem muitas estratégias de comunicação, existem muitas estratégias de socialização para integrar esse profissional, vamos falar, no mercado de trabalho, que é o principal tema aqui. Em relação à minha filha, eu sempre tive um contato com o mundo infantil autista. Aquele mundo onde você está falando com o psicólogo, está falando com o médico, está falando com a mãe. Mas, a partir assim, de 2 anos atrás, eu conheci, através de um hackathon, por ser da área de tecnologia, eu conheci um mundo autista adulto. E comecei a interagir e a trabalhar e a partilhar conhecimento, partilhar experiência com, principalmente, na maioria são mulheres, né? Mulheres técnicas autistas adultas. Foi um divisor de águas na minha vida. Hoje eu posso dizer para vocês que eu trabalho com jovem aprendiz autista, com estagiário autista, funcionário autista. A gente vai criando mecanismos para que o mercado de trabalho ainda estamos engatinhando, tá? Falando assim, parece até que é fácil, né? Ainda estamos engatinhando, mas a boa notícia é que é possível. E o grande poder dessas lives ou dessas conversas que a gente traz a público é demonstrar isso, que é possível. É possível criar estratégias, é possível criar oportunidades, que às vezes a pessoa que está lá do outro lado, ela só precisa de uma oportunidade. Ela não se comporta ou não reage da mesma forma numa entrevista de emprego, porque pode ficar ansiosa demais,
ou pode começar a gaguejar e nem é gago, nem é gaga, e está passando por um momento de extrema tensão, uma sobrecarga emocional. Sobrecarga é um termo muito utilizado no meio, né? E saber lidar com isso passa por toda essa série de estratégias que a gente tem que criar, sabe? Mas na IBM eu me sinto, às vezes, numa bolha por ter a felicidade de ter esse grupo de trabalho. É um grupo que está crescendo, temos 1 aninho de idade, mas já tem efeitos e resultados incríveis. Ano a ano, o número de funcionários neurodiversos cresce, arrisco a dizer que exponencialmente. Mas essa ainda não é, infelizmente, uma realidade no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, os índices de desemprego são altíssimos ainda. Mas vamos mudar o mundo, né? Para isso que a gente está, com essa ousadia que estamos aqui, né, Tati? Exatamente, Valéria. Desculpa, Maria. Maria, e eu fui IBMista em 2008 e muitas coisas que existiam na IBM em 2008 sobre torre de mulheres, assim, quando eu fui para o mercado, ainda não existiam. Então, eu só tenho que dizer parabéns à IBM. Ela sempre está à frente. O que aconteceu? O ano passado, tem a Carol da IBM, super técnica. Ela fez um post no LinkedIn sobre neurodiversidade. E eu nunca tinha ouvido falar nessa palavra, né? Não sabia nem o que era aquilo. E aí foi onde eu cheguei no seu nome. E aí eu vi há pouco tempo o post da Valéria. A Valéria falando sobre gestão. Falei, nossa, Valéria, eu vi artigos dizendo que um TDAH não poderia ser gestor, acredita? Mas eu vi vários outros dizendo que nós temos várias oportunidades aí também na gestão. Fala um pouco do seu trabalho, da empresa, do apoio, da sua carreira em gestão e do seu post. Tudo isso ao mesmo tempo. Vamos lá. Eu sempre, desde o começo da minha carreira, eu sempre soube que eu queria ser líder de alguma coisa. É aquela criancinha que quer liderar qualquer coisa que ela tiver envolvida, sabe? E eu sempre achei que eu tinha esse perfil e eu fui atrás disso. Então, desde o começo, eu comecei a empreender. Eu tive uma startup só de mulheres também na área de tecnologia. Nós éramos em várias mulheres, a gente fazia bot e tudo. Foi crescendo, eu decidi ir para o mercado depois disso. E aí no mercado é uma realidade, né? Porque quando eu estava nessa startup, foi aí que eu comecei a me reconhecer como uma pessoa que tinha algumas dificuldades, porque as minhas sócias, por exemplo, elas tinham muita facilidade em concentrar em alguma coisa, em colocar uma meta e cumprir essa meta, e minha meta, ela se modificava todos os dias, sabe? Elas falavam, não, a gente vai atingir tal coisa, eu falei, beleza, vamos atingir tal coisa. Aí eu li alguma coisa aqui, eu falava, não, gente, mas olha que muito mais legal. E eu usava como argumento a questão da tecnologia estar mudando sempre, né? Muda as coisas muito rápido, então vou ser mais rápida ainda, vou ser mais impulsiva ainda e vou trazer essas novidades. E tinha o seu lado bom, que fez a empresa ela acelerar no seu crescimento muito rapidamente, e tinha também o lado ruim, porque a gente não tinha estabilidade alguma. Eu tive muita sorte que as minhas sócias eram as pessoas que tinham a estabilidade, e eu tinha a criatividade. Então, o legal, se você for, não romantizando nunca, tá? A questão do transtorno de déficit de atenção. Mas a gente tem sempre muita criatividade, muita vontade de inventar as coisas, a gente nunca está satisfeito muito naquilo que a gente faz. Só que aí, voltando um pouco para a minha história, desde criança, eu sempre fui aquela criança insatisfeita. Eu ouvi muito dos meus pais isso, tipo, você não para em nada que você faz. Eu fiz circo, eu fiz violão, eu fiz flauta, eu fiz dança, eu fiz um monte de coisa, eu fiz 500 mil línguas e eu não peguei diploma de nada, porque eu fazia as coisas, ficava interessada, depois desinteressava, pulava para outra coisa, e a gente não sabia na época que isso era TDAH. E é engraçado hoje, porque é hoje que fortalece o meu currículo e a minha fala na hora que eu vou falar com outras pessoas, outras empresas, eu vou fazer a gestão dos liderados, porque eu passei por tanta coisa, né? Passei por tantos cursos, coisas que eu fui me escrevendo ali, que hoje eu consigo conversar com as pessoas diversas, porque eu já estive em vários lugares. Então, até é interessante, porque a minha impulsividade me fez mergulhar em muitos ambientes e até me preparar para ter menos preconceito, me preparar para ser uma pessoa um pouco mais entendida na superficialidade.
das coisas. Eu consigo entrar numa conversa com mais facilidade, não consigo manter às vezes, então às vezes a gente vai um pouco longe. Mas isso sempre foi interessante. E eu descobri que isso tinha um nome quando adulta, quando eu estava numa empresa e eu queria crescer nessa empresa. Eu estava nessa empresa há 6 meses e eu falei assim, não, mas aprendi o que eu tenho para aprender em 6 meses, muito obrigada. E aí, eu quero um aumento, quero crescer, quero ser líder. E a realidade não é essa. E eu fiquei muito deprimida, eu faço terapia há muito tempo, fui na psiquiatra e aí ela, finalmente uma psiquiatra que foi recomendação, e ela falou assim, eu acho que o que você tem é TDAH. E começou todas as rotinas de exame e tudo quando ela começou a explicar, é que a gente estava falando, né, Tati? Comecei a ler muito também, aí comprei aqueles livrinhos infantis mesmo. Seu filho tem TDAH? E aí fui, aí dava para minha mãe ler também. Minha mãe falava, nossa, você fazia isso, eu fazia aquilo, quase um check mesmo das coisas. Foi quando eu descobri que eu tinha, e muita coisa mudou depois de ali. Além do tratamento, eu também tive um alívio, porque eu sempre tive muita impressão de que eu chegaria muito longe, ao mesmo tempo não chegaria a lugar nenhum, porque eu tinha muita pressa e eu não tinha nenhum caminho traçado. E quando eu descobri a questão do TDAH, foi quase com um nome assim, e também quase que fosse finalmente um roteiro fixo das coisas que eu deveria fazer. Eu sigo esse roteiro? Não, mas eu sei que ele existe, sabe? Eu sei que eu tenho que fazer atividades físicas, eu sei que eu tenho que tomar um remédio ou outro, e eu também sei que vai ter dias que eu não vou seguir alguns protocolos sociais, como eu falo, eu vou ter dificuldade talvez de me socializar aqui um pouquinho mais, vou falar uma besteira ali, vou mudar alguma coisa, mas pelo menos eu sei que existe uma base para isso. E foi aí que eu comecei a chegar mais longe na minha carreira. Eu tive a oportunidade de crescer dentro dessa empresa, depois tive a oportunidade de liderar em outras empresas, e hoje eu sou muito satisfeita com essa questão de gestão, né? Hoje eu lidero mais ou menos 30 e poucas pessoas, e é muito interessante todo esse processo, porque depois desse post, eu descobri que tinha pessoas dentro do meu time que também tinham TDAH, e o que, que a gente faz com isso, né? Como que a gente faz para liderar essas pessoas de uma maneira diferente dos líderes que nós tivemos. Então, acho que tudo isso faz muita parte, assim, de você se sentir ao mesmo tempo sem caminho, e quando você descobre só as letrinhas, você fala assim, ah, tá, então deixa eu guardar, né, esse aqui é meu diagnóstico, eu tenho alguma coisa para fazer com isso. Interessante. O que eu li a respeito, assim, né, é que as pessoas são diferentes. As pessoas neurodiversas também. Então, assim, gente, eu acho que até vou ouvir um pouquinho de vocês. Muitas vezes as pessoas que têm o diagnóstico de TDAH são um pouco, também têm as características, às vezes são mais impulsivas, outras são mais desligadas, e talvez, Maria Augusta, talvez no autismo também tenha alguma diferença, porque é a pessoa, né, com as suas características, eu imagino, tá? Eu só queria comentar, antes de falar sobre essa questão das características interpessoais, uma menção aqui ao que a Valéria comentou, que eu acho mega importante, que é a questão do diagnóstico. Muitas vezes a pessoa espera ou tem um diagnóstico e acha que o diagnóstico é uma sentença, mas ele pode ser o inverso, ele pode ser uma libertação, porque na hora que você se conhece, e isso vale para todo mundo, não com diagnóstico. Quanto mais nos conhecemos, mais nos aceitamos, mais nos reconhecemos, mais ganhamos liberdade, sabe? Então, para quem estiver ouvindo aqui, não tenha medo de um diagnóstico. Não encare como uma sentença. Agora eu tenho essas letrinhas aqui no meu sobrenome. Não é isso. É uma libertação, é você saber lidar, você se conhecer e se permitir errar num dia, acertar num outro, se permitir conversar sobre o assunto. Isso gera uma empatia que está muito alinhado com... Eu imagino a Valéria como líder dessas 31, não memorizei o número, 31 pessoas, como deve ser uma situação extremamente acolhedora e especial para cada um. Existem vários TED Talks aí falando sobre o poder da fragilidade, o quanto quando a gente se mostra humana e real, para quem está ao nosso lado, mostra que a gente não está liderando, tomando uma posição de comando e controle.
tá junto para errar e acertar, junto para construir algo bacana, né? Isso que você... agora voltando, né? Voltando, Mentes Inquietas, tem um livro também com esse nome bacana. Voltando ao tópico que você puxou, Tati. Todos nós somos diferentes. Tenha ou não autismo, seja ou não TDAH, dislexia. E o mais interessante que nós somos diferentes também, às vezes, de um dia para o outro. Não só eu e você somos diferentes, mas hoje estamos numa live de um jeito, amanhã vai ser outra Tati, vai ser outra Maria Augusta, outra Valéria, porque a gente vai sair impactada do que a gente está fazendo aqui e isso nos modifica de alguma forma. Então, na linha do tempo, tirando essa questão de comorbidades, experiências nos modificam, as pessoas nos modificam. Cada um que chega e sai da nossa vida traz e leva alguma coisa. E lidar, principalmente, eu sempre fui muito atenta a pessoas, mas eu aprendi a ter um olhar do tipo, o corpo fala, um olhar no presencial. E aí, como faz isso à distância? Como é que você percebe que aquele funcionário que trabalha no mesmo time que você não está num dia bom se você não esbarrou com ele no corredor? Não vai esbarrar numa live, não vai esbarrar num evento. Então, a gente acaba tendo que tirar da criatividade ideias de como esbarrar nas pessoas sem motivo, como criar esse engajamento que acontece muito mais facilmente quando a gente está junto, quando tem o toque, quando está remotamente. E puxando um pouco o viés de neurodiversidade, para alguns neurodiversos, a live é muito difícil. Eu fiz durante o hackathon, me chamou mais atenção quando aconteceu esse fato. E tinha um rapaz trabalhando na live que ele não queria abrir a câmera, mas ele se comunicava muito bem por escrito. E aonde está escrito que nós não poderíamos aqui ter uma quarta pessoa que estivesse interagindo conosco, só que por escrito? A gente vai criando modelos que, se a gente para e pergunta, por que não? Poderia ser diferente? Poderia ser alguém aqui escrevendo ao invés de falando? Teríamos, um tradutor de Libras para se tivesse um funcionário ou alguém da audiência que fosse surdo. A gente trabalhou várias coisas nesse sentido lá na IBM. E aí fica meio maluco, né? Porque se você tenta atingir a todo mundo, é uma missão impossível. Então, o ideal é fazer um pouco de cada vez, fazer o seu melhor hoje. Eu hoje sou uma pessoa, amanhã eu vou ser outra. Com 34 anos de IBM, semana passada eu era outra. Eu nem sinto esses 34, sabe? Só a idade que vai mudando você, mas em termos de energia, a gente se renova em novos contatos, em novos conhecimentos. Conheci a Valéria hoje, eu fiquei fã. Eu já estou pensando aqui, Valéria, num projeto que eu tenho com um chatbot, com um funcionário. Ele é deficiente visual. Aí ele está criando uma alternativa para deficiência. Eu tenho que te mostrar, mas aí fica em off aqui, já não vai rolar na live. Então, a gente... Beleza, combinadíssimo. Tá certo, eu sei que tá. Já tem coisas combinadas. Se tiver, daqui a pouco eu recebo o WhatsApp dele. E legal, a gente já está fazendo um hands-on aí de chatbot. O que você acha, Valéria? Sim, eu acho ótimo, é só chamar, é minha área. Ideias chamam ideias, gente do bem chama gente do bem, energia boa traz energia boa, sabe? E empatia é tudo. Tem. Valéria, para você, né, o seu post, o Caçando sobre TDAH, hashtag TDAH, achei a Valéria falando sobre os desafios da gestão e eu achei muito interessante as pessoas que trabalham com você
falando da criatividade, elogiando a sua liderança, e eu já ouvi muitas coisas a respeito de organização. Você teve uma jornada, você teve ajuda? Eu vejo que fora do país eu já vi TDAH coaches, alguma coisa assim. Eu não encontrei ninguém assim. Como você falou dos livros, eu li o livro que a Maria falou de Mentes Inquietas, que foi o primeiro livro aí da doutora Ana Beatriz, e me ajudou também, porque ela tem TDAH. Você encontrou caminhos? Foi natural? Ou igual tem um líder do Netflix que ele foi simplesmente aceito, né? Mas tem a questão também da gente achar mecanismos aí para ser mais organizado. Vou pensar antes de falar, falar assim, né? Então até estou compartilhando, sabendo que eu estou falando. Olha, é bem complicado porque não achei mecanismos para ser organizada. Gostaria muito de falar que sim, sigam do passo A ao passo D que vocês vão melhorar. Não consigo. O que eu consigo fazer é ser sincera com o pessoal. Então, por exemplo, o one-on-one que você tem que ter, e aí você tem que ter uma estrutura. A empresa, a TI, que ela tem um local, uma ferramenta para fazer o one-on-one. Vários líderes usam outros lugares. Eu preciso usar a ferramenta, porque a ferramenta vai me alertar, a ferramenta vai deixar tudo lá e tudo, e os liderados conseguem controlar a ferramenta tanto quanto eu. Eu gosto muito desse tipo de liderança, que é a liderança muito sincera. Eu falo para eles, vocês sabem que eu vou esquecer, então você que tem que marcar na minha agenda. Eu tô aqui de corpo presente, realmente, eu tô ali com o coração aberto. Aí a gente fala, a gente brinca, a gente fala até coisas, dependendo de como é, vocês sabem, né? Perfis e perfis, como a Maria falou. Tem gente que é mais introvertida e não liga a câmera, eu também não ligo, não peço, não brinco. E tem gente que dá para você brincar com coisas absurdas, assim, que você sabe que até o pessoal até fala, nossa, Valéria, se deixar registrado, a gente vai ser mandado embora. Meu Deus, chamou o RH. O pessoal adora falar isso para mim, vou chamar o RH para você. Porque a gente fica brincando muito. E nessas brincadeiras, nessa liberdade que a gente tem, eu sempre falo, vocês sabem que eu vou esquecer. Vocês sabem que a média para vocês me cobrarem no chat é pelo menos 3 vezes. Porque se a pessoa me chama num dia agitado, só manda um oi, tudo bem, e outras 1000 pessoas me mandam, acabou a Valéria, entendeu? A Valéria esqueceu, aí a pessoa ela já sabe, então os meus liderados eles já sabem, eles mandam depois de uma hora. Ei, eu sei que você tá aí, então, ó, lembra de responder tal coisa. Valéria, lembra que eu te falei tal coisa? Tal? Então, eles também me lideram bastante. E eu acho isso muito importante para mim, para eles, porque é ótimo também quando vem um liderado e fala assim, nossa, eu gostaria de ser líder também, vamos fazer um PDI de liderança? Eu falo, opa, beleza, então vem aqui do meu lado, vamos ajudar a fazer entrevista, vamos falar de questões estratégicas e tudo, a gente troca muito feedback, isso é muito interessante, porque essas pessoas, elas se sentem mais livres, pelo menos com os feedbacks que eu recebo. Eu recebo muito feedback de me sinto à vontade com você, sei que posso falar as coisas para você, e feedbacks também, tipo, pô, Valéria, você é mó esquecida, sabe? Vai lá, ó, você tem que cobrar a Valéria, que a Valéria toma vergonha na sua cara e tal. Então é uma coisa bem de liberdade mesmo, onde eu não me ofendo, eu tive que aprender a ter esse perfil também, um perfil de uma pessoa não ofendida, porque as pessoas elas têm que pegar pesado comigo para lembrar as coisas. Então eu sei, já que eu não sou organizada, eu também não vou me ofender com cobranças. Me cobrem dinheiro, me cobrem o que vocês tiverem que cobrar que eu não me ofendo, porque eu não lembro, não é falta de compromisso, é só porque realmente é uma coisa que acaba esquecendo. E eu uso todas as ferramentas para isso. Então, a TAKE também tem um grupo de neurodiversidade, né? Ela também tem alguns apoios e tudo, onde a gente faz essas trocas. Eu também tenho muitas trocas com as próprias pessoas que têm TDAH, que é pelo menos o que eu conheço e me reconheço como tal, e aí a gente também faz essas trocas e tudo, e acaba aprendendo algumas coisas. Eu leio sobre o assunto? Leio, já li mais? Já, mas é que nem vocês falaram, gente, cada um é um perfil. Por exemplo, eu não sou hiperativa. Então, nossa, você vai gastar a sua energia, tipo, não vou, entendeu? Eu sou impulsiva, eu sou extremamente impulsiva. Então, fazer meditação, vou fazer meditação, vou passar, mas tem dia que você não tá concentrando em nada. E aí eu falo isso até para os liderados também. Eu falo para eles, falo assim, gente, minha energia social hoje tá baixa. Então, talvez eu vou falar uma besteira e tal, vocês já me perdoem aqui e tudo. Eles sabem, eles reconhecem. Ontem mesmo eu fiz um one-on-one, no final a menina falou assim, nossa, sua energia social tá baixa, né? Porque você não tá animada como você tá. E aí você se sente em casa, que você fala, como eu posso ser eu, né? Eu não preciso
vestir essa máscara, a pessoa ela já sabe. Aí ela fala, nossa, tá bom, então vou marcar daqui 15 dias, vamos ver se você vai estar com energia social alta. O pessoal não gosta de marcar nos horários. O pessoal fala assim, não vou marcar 1h30 porque a Valéria ainda está digerindo. Eu vou marcar 2 horas uma reunião com ela, porque aí a energia social dela está mais alta. É tudo combinado, entendeu? Mostrar vulnerabilidade mesmo. E eles demonstram e a gente faz isso. Tudo muito aberto. Tá dando muito, muito certo. Interessante, viu, Valéria? Eu acho que. E essas dicas vão ajudar muitas pessoas, tá? Eu tô só anotando aqui. Aí eu queria ver a perspectiva. Eu quero ver a perspectiva agora da Maria Augusta, que tem um time neurodiverso. E como você lidera essas pessoas, assim? Como você já enfrentou dificuldade? Não, foi super fácil. Então, não é. Eu não usaria o adjetivo super fácil, mas eu diria que é delicioso. Eu não tenho assim um time neurodiverso. Eu hoje tenho no meu grupo 45 pessoas e dos diversos grupos de afinidade. LGBT, mulheres, homens, negros, diferentes classes sociais, diferentes faixas etárias. Neurodivergentes no grupo, eu tenho, acho que 5 entre eles, e além disso, além desse grupo que eu trabalho como líder direta, eu trabalho na liderança do grupo de afinidade de neurodiverso da IBM como um todo, da IBM Brasil. E aí a quantidade é bem maior, mas é com uma outra pegada, fazer conscientização, informação, eventos, bate-papos sobre temas importantes, como, por exemplo, TDAH, sobre dislexia, vários temas em volta do assunto, porque quando a gente conscientiza, de repente, outro gestor, ele sabe que é possível, que é viável receber um neurodivergente no time, ou até se reconhece. É muito comum a pessoa que nunca ouviu falar começar a desconfiar. Eu sou assim também. Ai, mas eu esqueço todo dia. Será que sou eu? Gera uma pulguinha atrás da orelha das pessoas que informação vai agregando valor. Mas, assim, uma coisa que eu falo, não precisa o rótulo, né? Se aceite. Esquecido, você pode estar esquecido, não necessariamente é alguma comorbidade ou não, mas algumas pessoas têm mais necessidade de ter um rótulo, de ter uma informação exata, e outras são tranquilas, é de cada um também. Mas, assim, respondendo ao que você perguntou, que é do meu grupo, eu tento ser o mais flexível possível ao enxergar o que o outro demanda de mim. Então, tem aquele funcionário que ele vai precisar conversar mais, tem aquele outro funcionário que vai precisar que você seja direto. E você se adequar à necessidade de cada um, pegando um pedaço da sua pergunta, não é fácil, é possível se você mantiver o que eu chamo de uma escuta ativa. Você escutar, você observar. Por isso até que eu tive tanta dificuldade com o mundo virtual, em princípio, porque eu já me sentia muito à vontade no olhar presencial, né? Mas no mundo virtual, como é que você percebe certas coisas, né? E aí eu comecei a ter vivências do tipo contratar alguém e eu nunca estive pessoalmente com a pessoa. Eu cheguei ao ponto de, no final do ano, eu peguei o carro, eu fui a São Paulo para conhecer alguns de São Paulo, porque eu sinto essa vontade. Eu sou uma pessoa muito de toque, de estar perto, estar junto. Não vejo a hora de tudo isso acabar. Não que você não vai poder me chamar para outra live, Tati, vai poder chamar. Mas eu prefiro um ao vivo, tá? Quando fizermos um ao vivo, vai ser bem mais bacana. Combinado. Mas o adequar o que cada um demanda, e essa demanda às vezes muda, né? Pelo momento que a pessoa está, é o grande desafio, sabe?
Vou falar de uma vantagem, assim, da questão da pandemia, né? É abrir oportunidade para as pessoas de todo o Brasil, assim, então você conseguir contratar Sim, pessoas de Recife, aí você tem que. Eu também, às vezes, quero encontrar pessoa, mas igual a Valéria falou, eu refletindo aqui, tem dia que eu não estou no momento social, que eu dou graças a Deus, nossa, meu momento social, eu estou aqui trabalhando. Eu até postei no meu LinkedIn um dia falando sobre a questão do trabalho remoto. Na IBM eu sei que tem a cultura, eu não sei na empresa da Valéria se tem a cultura do remoto, mas muitas não tinham. E fica aquela questão de, oi, vamos falar um minuto? Oi, um minuto? E nós não somos real time, né? Às vezes a gente imagina o TDAH com aquele monte de coisa explodindo na tela para surtar qualquer pessoa, né? Então, tem essas dificuldades, né? Então, nem se a pessoa não for neurodivergente, eu não sou online, eu não consigo dar conta de tudo aquilo ali. Aí, mostrando um pouco da vulnerabilidade. Não, eu não dou conta dos 100 mil sim. teams, mais alguém me ligando, das mensagens, do WhatsApp, né? Quanta coisa a gente tem que gerenciar, quantas coisas foram muito positivas, mas, inclusive, até na questão, imaginei eu descobri numa pandemia, eu não sei nem como que é ser neurodivergente, mas lembrando aqui, né, desse jeito aqui e levava. Mas tem também os desafios aí. E eu queria saber, Valéria, eu, Maria Augusta, desses desafios, no caso da Valéria com o TDAH, como você descobriu antes, você sentiu que foi mais desafiador? Foi melhor? Qual oportunidade? O que você sentiu assim com a pandemia? Com o TDAH, eu percebo assim que tem. Eu acho que todo mundo, mas aí eu não sei quanto é meu e quanto é das outras pessoas. Mas existem duas versões da Valéria, né? A Valéria no presencial e a Valéria no remoto. Normalmente as impressões das pessoas são totalmente diferentes em relação a mim, porque é muito difícil eu. Uma pessoa com TDAH, ela tem muita dificuldade com algumas regras sociais que são implícitas, tipo, que ninguém fala, assim, que você tem que pegar no ar. Eu sou péssima para isso. Indiretas, péssimo. Se a pessoa me manda indireta nas redes sociais, vai morrer mandando, eu nunca vou entender que é para mim. E isso facilita um pouco quando é no presencial, né? O presencial a gente consegue interagir um pouco mais, você consegue pegar algumas regras sociais e falar assim, esse momento, esse tipo de comportamento, esse momento, esse tipo de fala. E no remoto, não. No remoto tem o tom de voz, né? Tem o seu comportamento, tal, tudo. É muita distração para mim. Eu reparo no fundo da pessoa. Eu tenho 2 gatos, um cachorro, um marido. A gente tá num escritório e tá todo mundo junto, porque os gatos, o cachorro, o marido, tá todo mundo no mesmo lugar o dia todo. E aí passa o gato, passa o cachorro, eu começo a observar as coisas. Quando eu estava no presencial, o meu foco ele também acabava, né, mudando de lugar, mas era mais uma conversa com uma pessoa ali do meu trabalho, eu ia levantar, tomava um café, e eu ainda conseguia concentrar um pouco mais ali nas minhas atividades. Em casa não, em casa eu tenho muito mais distração. Então eu tenho horários muito específicos para funcionar e nem sempre funciona. O que acontece muito também é que as pessoas me acham uma pessoa muito menos simpática, vou falar para não falar antipática, uma pessoa menos simpática no online. Porque eu tenho muita dificuldade, por exemplo, a pessoa manda, oi Valéria, tudo bem? Quero fazer tal coisa. Aí eu respondo já tal coisa. E eu tô tendo até ajuda do meu marido, ele fica atrás do computador, aí ele fala assim, você não respondeu oi, tudo bem. Aí eu já tô escrevendo o resto da mensagem, aí eu volto e falo, oi, bem, e você? Aí eu mando, ele vive fazendo isso. Porque a pessoa, oi Valéria, tudo bem? E me manda o que é, eu mando então, é isso aqui, isso aqui. Porque para mim é assim que funciona. A pessoa, ela mandou tudo bem como uma regra normal de nossa, tá chovendo, né? Quando você vai falar com alguém na rua, que você não quer trocar muita conversa. E eu respondo, ele fala, quando você faz isso, parece que você tá sendo, não grossa, mas tá sendo direta demais, a pessoa pode achar que você é grossa. E é o meu marido que tem que falar isso pra mim. Aí, às vezes, não sei que dia que eu fui fazer uma conversa, um ano a ano com a menina, eu fui brincar com ela, e no final ele virou, porque a gente tem um combinado, depois que eu fui diagnosticada, ele leu também sobre, aí ele falou, tá, então a gente vai juntos, né, ver, tipo, falar, olha, Valéria, cuidado com isso. Ele falou, olha, cuidado com tal brincadeira, porque para você, o seu humor é esse. No presencial, você tem um humor, o seu corpo tem um humor, mas, né, a câmera estava desligada, e eu falei com ele falou, o contexto pode ser totalmente diferente. Então, eu tenho muita essa dificuldade, né, com mensagem, WhatsApp. WhatsApp, eu acho assim, eu brinco com o pessoal, por isso que eu gosto de chatbot, porque meu sonho
até hoje eu não construo dentro do próprio plataforma do Blip, eu construo um bot para me substituir no WhatsApp, para ter as regrinhas sociais lá, para a pessoa falar, oi, Valéria, opa, é assunto profissional para esse caminho, é assunto pessoal para esse caminho. Porque eu tenho muita dificuldade, é uma coisa que me cansa muito, porque é muito difícil você interagir, a pessoa fala um negócio, aí a pessoa manda, agora tem as coisas de emoji, se você manda um emoji pro tal carinha, é irônico. Para mim não é, entendeu? Para mim ironia é na fala, não é no emoji. Então para mim é uma muita dificuldade. E eu mexo com bot, acho que é exatamente para isso, para estudar e falar, conversas funcionam assim. Então tá, e aí eu sigo esse script. Então acho que essa é a minha maior dificuldade da pandemia. Eu acho que quando eu conheci algumas pessoas, eu falo assim, nossa, ela não é tão mal-humorada quanto ela aparenta ser, talvez, no chat. Nossa, Valéria, obrigada. Mas comigo já aconteceu de ser mal-humorada no presencial. Mas imagina uma pessoa que está pensando, a cabeça está assim, ó. E aí você vai ver no mundo. A minha estratégia no mundo do escritório era falar oi até para a parede, depois de levar essa fama de antipática, porque eu não via as pessoas nunca. Eu vou lá, eu falar que a pessoa tal, eu vou na linha aqui. Se aparecer um monte de coisa, eu diria. Falam que a gente não tem foco, né? Puxando um pouquinho o hiperfoco. A gente tem o hiperfoco, e quando a gente tem o hiperfoco. Vai acabou. Direto. Quero resolver tal problema. Não tem oi, não tem tudo bem, não tem nada. Então tem essas duas coisas. E como eu não sabia, né? Pra mim, eu era simplesmente somente desligada e não sou antipática, gente. Eu não sou antipática, eu sou esquecida e tal. E eu acho que essa live é importante pra gente falar sobre o tema, né? Que às vezes eu comecei a olhar outras pessoas, falei, será que a pessoa tem TDAH? Nossa, e alguns eu descobri, gente, e é muito legal, assim, você acaba conhecendo outras pessoas parecidas, e eu acabei fazendo amizades, pessoas que às vezes têm vergonha de falar, né, e sofreu algum tipo de preconceito, algum viés inconsciente, nossa, TDAH, não sei nem o que fazer. Gente, somos pessoas, né? Somos pessoas, e pessoas um pouco esquecidas, talvez, um pouquinho impulsivas, talvez, mas isso significa que a gente seja ruim, a gente é diferente, a gente tem um funcionamento cerebral diferente, um pouquinho mais acelerado, e isso torna a gente criativo, né? A gente tem tantas ideias que a gente acha uma boa com essas tantas ideias. O bom é que a gente vende as ideias e não executa nenhuma, então quem quiser comprar ideia milionária, fala com gente com TDAH, porque a gente não vai executar nada. Faz miséria. Mas e pensa nos grandes, nas pessoas aí, as grandes personalidades que possuem, são neurodiversas. Eu vou falar algumas, se vocês lembrarem de outras, me falam. Steve Jobs, Bill Gates. Quem vocês conhecem aí, neurodivergente? Nossa, tem tanta gente, mas tem muita gente, muito cientista, muita atriz famosa, uma galera, assim, muito artista mesmo, É que, assim, dá até medo também, essa galera tem depressão também, tem muita coisa misturada e tudo. Mas eu acho que grandes mentes, né, da nossa atualidade, tem TDAH e tudo. A questão que você faz com isso, né? Eu acho que é muito... Oportunidades também, né? A questão nisso é você descobrir o TDAH ou a neurodivergência na pessoa depois que ela já é famosa. Será que se fosse ao inverso, essa pessoa teria oportunidade de alcançar aquele sucesso? Isso que pode ser, vou usar uma palavra difícil aqui, mas uma crueldade. A gente não dar oportunidade, porque a gente primeiro enxergou o diagnóstico para depois enxergar a pessoa. Pegar um outro nome agora, até para fazer uma referência aos meus filhos. O Lionel Messi. Ninguém falava dele ser autista. Os meus garotos, porque convivem com uma irmã autista, eles olhando o Messi jogar, falou assim, não, de fato, ele é. Mas em momento nenhum, enquanto aquilo não foi colocado, ele não deixou de ter uma oportunidade num clube. Depois dele já estar brilhando, que essa, talvez até polêmica, porque ficou muito ou não é, será que não é? Um termo que os autistas
detestam que fale, mas não tem cara de autista. Autista não tem cara, não tá escrito na testa, entendeu? Então, quando você fala assim, nomes, o grande questionamento que eu faço é: e a oportunidade? Nós, como gestores ou na liderança, nós temos peito para dar oportunidade para alguém que tem o diagnóstico antes de saber que pode brilhar? É isso que tem que fazer a sociedade pensar de forma diferente, sabe? Acreditar que é possível. O diagnóstico não pode ser um impeditivo de uma contratação. Tem que enxergar. A gente precisa buscar. Precisa não, deve buscar mecanismo de enxergar muito mais as competências das pessoas do que as dificuldades, porque dificuldades todo mundo tem. Então, antes de olhar, é esquecido, qual a competência que aquela pessoa tem? Eu tenho uma competência incrível para organizar todo esse nível de informações, organizar toda a linguística que o chatbot vai precisar. Que importância o esquecimento passa a ter frente a essa competência? Sabe qual? Nenhuma importância, porque não é necessário lembrar de nada ali. Então, caminhar nessa balança de olhar mais a competência do que as dificuldades, eu acho que pode ser uma dica, né? Ou um desafio para quem estiver ouvindo. Olhe mais o copo cheio. Né? É um grande desafio, né, para as empresas. Eu acho assim, Sim. É muito difícil você aprender a lidar com isso e você também entender, né, esses perfis diferentes do habitual, diferentes da rotina de contratação, da rotina de procuras que nós temos, e aí você começar a identificar que essa pessoa, ela tem tal perfil, ela é ótima, tem, tipo, super experiência com isso, mas, ela não é altamente comunicativa, ou ela não é Sim. isso, ela não é aquilo. E aí é um perfil tão quadradinho, né, Maria, que isso dá. Porque eu penso nisso, para bot, eu vou precisar de gente comunicativa no momento, eu vou precisar de gente que não precisa ser nem um pouco comunicativa depois, e são perfis maravilhosos, porque é 1 milhão de empresas com 1 milhão de objetivos diferentes que precisam de pessoas diversas, né? Senão não vai entregar um produto de qualidade. E você vai precisar de um autista, Valéria, que vai pensar na pergunta que ninguém pensou. Isso, Fora, exato. pegando aqui, vendendo um pouco do meu peixe, dos meus queridos. Mas, assim, um grande valor que tem também, quando a gente começa a listar todas essas pessoas bem-sucedidas, neurodivergência, é mostrar todos são capazes. São capazes de chegar a ser um atleta de alta performance, a ser o melhor empreendedor do mundo. São capazes, independente da neurodivergência, sabe? Questão de oportunidade, né? Sim, é O questão líder como meio, né? A gente como meio para chegar. É grande responsabilidade. E importante, né? E mesmo liderado, né? Eu já me vi na condição de liderada e comunicar. E aí também eu acho que é uma questão da pessoa, né? Dela entender ou procurar. Às vezes, isso aí, você tem que fazer um curso, acabou. Isso aconteceu. E até respeitar, viu? Eu acho assim, eu já passei por isso, de falar que eu tenho TDAH para liderança e foi, tá bom, Valéria, tipo, tá, né, não vou fazer nada com isso. E eu tava ali para explicar, tipo, olha, eu tô fazendo isso porque eu tenho tal coisa, e aí só pra você saber mesmo, como líder e tudo, e não soube fazer nada com isso, você até sente que parece que é uma desculpa. Eu sinto, até hoje eu sinto, é uma coisa que eu tenho que parar de sentir, que é não estou dando desculpa. Eu estou sendo sincero com você sobre uma condição, e eu não estou dando uma desculpa de, olha, não vou entregar. Então, toma aqui, como eu falei, meu atestadozinho de TDAH que eu não vou entregar. Não é desculpa, são questões de, olha, o meu mundo ele é construído dessa maneira. Eu vou chegar no lugar que você quer, mas o caminho vai ser outro, e talvez eu também vou construir outros caminhos para outras pessoas. É muito difícil você falar abertamente e ouvir de maneira aberta um retorno, assim. Acho que até hoje foi pouquíssimos líderes que ouviram e falaram, beleza, o que a gente pode fazer com isso, né? O que a gente pode ajudar? É muito complicado. Sim.
E principalmente, às vezes, a criatividade, né? Que talvez você funcione da mesma forma. Ou cada ideia a 5 segundos. Oh, tive uma ideia. Tive uma ideia, tive outra ideia e tal. Mas a ironia é que eu tenho uma liderada com TDAH, que ela é a pessoa mais criativa que eu tenho, assim, de longe, assim, no time. E eu já falei para ela, eu falei assim, olha, eu vou te contar uma coisa, você é a pessoa que eu tenho mais dificuldade de liderar. Porque ela é, ó, Valéria, eu tenho isso para fazer, e um monte de coisa aqui, um monte de coisa aqui. Finalmente, eu e ela, a gente achou um lugar onde ela está se desenvolvendo, crescendo, amando, porque todas as ideias dela vão lá e compram e conseguem fazer. E ela foi o meu maior teste de liderança, porque ela era extremamente hiperativa, extremamente criativa, falava sem parar, interrompia todo mundo nas reuniões sempre. Ela é maravilhosa, gente, ela é extremamente inteligente, eu tenho muito orgulho dela. E a gente aprendeu junta a liderar e também a gente trocou até receita de TDAH, é ótimo, né? Que você fala, ai menina, eu faço isso, eu faço aquilo. E ela foi a pessoa que eu tive mais dificuldade. O PDI dela tinha duas coisinhas, que o nosso foco era eu terminar o PDI dela e ela concluir o PDI, porque a gente não conseguia. Cada dia era uma ideia diferente. E Gente, ela me foi meu maior emocionei, tá? desafio. Me É, e emocionei ela com a é história. maravilhosa. Gente, ela é maravilhosa. Eu vou até mandar para ela. Ela é incrível, maravilhosa, um futuro brilhante. Finalmente a gente conseguiu um lugar onde ela ficava presa. Ela estava num lugar que ela era, nossa, ela tinha tanta coisa para oferecer para a empresa, ela estava numa bolha. Porque ela estava ali naquele quadrado que a gente encaixa todo mundo, né? E agora não. Exatamente. Então, finalmente, vai crescer horrores. Eu vou mudar um pouco aqui. Tem perguntas. O Newton, eu até coloquei na tela, gente, desculpa, eu vou colocar de novo, é enorme. O Newton, ele comentou que ele adorou, está adorando, vou traduzindo aqui, o bate-papo, né? E ele comentou sobre que ele tem a condição de síndrome de Asperger e descoberta tardiamente, fase adulta. Aí, Maria e Valéria, vocês têm experiência com colaboradores nessa condição, autismo leve, em que a maior restrição se concentra na comunicação, na interação social? Eu tenho e não necessário e tenho assim tem um caso de um rapaz que a comunicação dele é mais vamos dizer diferenciada, o que leva a gente tomar algumas estratégias simples do tipo organizar essa comunicação junto com ele. No caso do social, quando nós ainda estávamos no presencial, no início ele não gostava de almoçar juntos com o grupo, mas aos poucos a gente foi entendendo e ele ficou livre para almoçar quando quisesse, ou almoçar com uma pessoa só, ao invés de um grupo grande. Porque, assim, e aí eu vou abrir um parênteses aqui para essa questão. Um grande, não vou dizer de erro, mas um grande passo que muitas vezes a gente toma de forma assim drástica é tentar corrigir a pessoa como se isso fosse um problema. Então, vamos supor, é um problema não almoçar junto? Não, não é um problema. Se não quer almoçar junto, não almoça junto. Então, a gente não tem que adequar ao outro aos nossos hábitos, seja na comunicação social, seja nas atividades. E aí, hoje em dia, eu tenho vários funcionários, tenho três Aspergers, e cada um é cada um. Nem todos têm essa dificuldade de interação social. Alguns você tem que explicar com alguns detalhes diferentes de outros detalhes. A questão é você adequar o mecanismo àquela pessoa que está ali na sua frente, para, novamente, olhar as competências daquele funcionário, não a dificuldade. Não quer estar aqui falando numa live com a câmera aberta? Não precisa. Quem disse que precisa? Então, Newton, tenho 2 funcionários, um com uma comunicação e interação social mais restrita, mas que ao longo do tempo o grupo foi se adequando ao que ele preferia fazer, não só ele se adequando ao grupo, que às vezes a gente tenta mudar o outro, né? E é uma tentação, talvez tentação, usei a palavra exata,
Não temos que mudar o outro, porque não é defeito, é uma característica. A característica, se você tem essa característica, é uma característica sua, não é um problema, não é um defeito, e é questão de conscientização do grupo, de como lidar com isso. Não sei se eu respondi o que você queria, se ainda não estiver bom, pergunta de novo. Eu assim, Maria Gouza, te ouvindo, eu entendi uma coisa só nas suas palavras: empatia e respeito, né? Então, sim. Eu não sei, Newton, se te manda aqui se não ajudou, mas eu acho que tudo que ela falou se resume a isso. E seja neurodivergente ou não, qualquer pessoa, ela ser respeitada da forma que ela é. Óbvio, a gente pode melhorar várias coisas, até como neurodivergente, eu mesma já tem técnicas para você melhorar a questão de organização. Tem os meios, por exemplo, que a Valéria citou, ela fala para os liderados, você sabe que eu sou esquecida. Eu super, e aí eu coloco coisas agora para me lembrar, para me ajudar. Mas mesmo assim, a pessoa sabendo também te ajuda, né? Então, com certeza. Eu queria te agradecer, e a Valéria também, porque eu acho que traduzindo também a gestão dela, o que, gente, eu vou compartilhar um post dela lá no Defentec, tá? Falando sobre a liderança e tal, que a gente fale mais sobre o tema, e o que eu quero dizer como Defentec não vai parar por aqui. Eu vou dar um spoiler que a gente vai trazer uma neuropsicóloga para falar bem embasada aí com as experiências, e espero que ela esteja assistindo, e a gente vai combinar a data. E Maria Augusta, eu vou ficar aí conversando com você, a Valéria também, para a gente trazer mais pessoas e a gente aprender, a gente se ajudar, porque até eu vi no valor econômico que as empresas estão contratando. Mas é aquela velha história. Você vai convidar para a festa, mas também tem que convidar para dançar, né? Você tem que incluir a pessoa, né? Então não adianta contratar que é moda agora, nível neurodivergente. E assim, Tati, depois de incluir, não tente modificá-la ou modificá-lo. Isso não é inclusão. É incluir a pessoa como ela é. Muito bacana ouvir vocês falando assim, eu me sinto bem de poder ser como eu sou e quem eu sou, né? Que todos nós possamos ser quem nós somos, né? Com certeza. E você tentar incluir, modificar a pessoa para ela ficar igualzinha a você, todos vamos ficar azuis ou todos vamos ficar verde. Não é isso, né? É para um complementar o outro, né? Eu acho que também a questão da régua, né? A gente começar a não ter uma régua única para medir todo mundo. Cada carreira vai ser medida com uma régua diferente, né? Eu acho que quando você é um gestor, ou quando você pensa na sua carreira, não compare com a régua do outro, porque dependendo das suas características, a medida vai ser totalmente diferente. Então, eu acho que é muito isso, você olhar para o outro com uma régua individual. Não tentar consertar, porque ele não está quebrado, não está errado, né? Exato. Gente, a gente estourou o tempo aqui, mas só compartilhando a Esther falando sobre o déficit de atenção dificultando a minha organização de ideias de planejamento de carreira, bem como comunicar. Tenho 2 graduações feitas, boa parte delas ao mesmo tempo. A gente faz várias coisas ao mesmo tempo, gente, só para avisar, tá? E ela falou que uma delas me fez, uma delas em neuropsicologia. Eu vou te convidar. E a outra eu me empolgo, né? E a outra em biblioteconomia. Atualmente faço curso na área de Tech, UX e UI. E eu posso me candidatar às vagas que eu preciso esquecer da formação de interesse. Ela perguntando sobre. Eu posso me candidatar às vagas que eu precise esquecer as formações anteriores, considerando que eu acho que elas se complementam muito? Como pesquisar carreiras que combinam com o meu perfil? Eu acho que é muito do seu objetivo, viu, Esther? Depois, você está fazendo curso de UX, UI e front-end, tem muita vaga para essa área, tem vaga na Take Blink, aliás, você pode entrar lá que tem vaga.
e coloca todas as suas formações. Uma coisa que eu sempre falei, dá muito certo na entrevista, que aí é uma dica, você fala assim, olha, eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de fazer de tudo, então por mais que você ache que eu fui fazer uma coisa e outra, eu fui conhecer o mundo. Então, olha, eu tenho informação nisso, 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 mas o meu foco hoje é isso, e eu uso, e aí você pega as coisas que você fez, biblioteconomia para a parte de organização de processo, muito bom para a parte de front-end, UX, UXI. E também tem o quê? Neuropsicologia, trabalhar com o ser humano, é tudo aquilo que tudo que você faz, você coloca no seu currículo como argumento de que você foi conhecer o mundo. Porque a gente precisa de uma pessoa que trabalhe com experiência do usuário, que entenda, né, os usuários como um todo. Então, é só você vender o seu peixe tendo muito orgulho de que você passou por muitas áreas. E que é isso que te faz uma boa profissional. Agora, do seu objetivo, se o seu objetivo é conseguir emprego rápido, e o X e o Y tem bastante vaga. Então, se esse é o seu objetivo, ganhar um dinheirinho ali, com certeza procure assim no LinkedIn. E Augusto, alguma dica sobre essas várias habilidades? Eu já brilhei, assim, falei, nossa, cheio de conhecimentos. Não, nenhuma dica. Eu acho que a Valéria já deu um exemplo riquíssimo aí, eu super apoio. Conhecer o mundo, eu adorei a referência. Quando você faz muitas faculdades. Eu sei bem, porque eu fiz várias também, tudo ao mesmo tempo. Muito orgulho. E assim, não tenha vergonha nem daquelas que você não concluiu. Mesmo que você fez por uma semana, pode ter dado, pode não, te deu algum insight que vai linkar como um grande quebra-cabeças, né? Quem é você hoje em dia. Perfeito. Gente, estourou o tempo, mas assim, eu queria agradecer muito Maria Augusta e Valéria. Foi um prazer conhecer. Eu que agradeço. Maravilhoso. Não terminou por aqui, tá? Também. Obrigada pelas histórias. Me emocionei com vocês. Foi um prazer conhecer. Obrigada às pessoas que assistiram. Tem um probleminha no link, mas, gente, depois eu disponibilizo tudo bonitinho, tá? Então, vocês vão ver que às vezes eu faço algumas confusões, mas depois vai dar tudo certo, tá? E muito obrigada. Sigam o Defentech nas redes sociais e aguardem que tem mais sobre neurodiversidade, porque neurodiversidade também é um tema abrangente. Tem muita coisa ainda para a gente falar e muita coisa para a gente aprender como líderes, liderados, como pessoas no mundo, né? Algum recadinho no final? Maria e Valéria? Tem uma pergunta aqui da Esther, pode adicionar no LinkedIn? Sim, pode. Deve. Vamos movimentar o mundo. Com certeza. Networking. Eu nem pergunto, Esther, eu já vou adicionando, assim, sou impulsiva. Eu também. É um conselho que eu dou, mas eu também não pergunto para ninguém, só adiciono. Tudo bem. Você tá adicionar, né? Só ela vai perder. Ela é super pessoa criativa, sabe? Convencida. Valéria, recado aí para os líderes neurodivergentes aí. Eu tô só ouvindo aqui suas dicas e anotando, tá? Não desista ou não, gente? É muito confuso. Qual o caminho? Não, se quiser desistir, desista. Eu não sou muito dessa. Se você quiser desistir, você pode desistir. Eu acho que é mais de ser sincero, entendeu? Aprenda a ser sincero e aprenda a falar todas as suas falhas e qualidades também. Não espere elogios dos outros, saiba quais são suas qualidades e seus defeitos e compartilhe com os outros, porque você acredite. Não é só você, muita gente também tem esses defeitos, bem entre aspas mesmo, e as pessoas gostam muito de saber também quais são as suas dificuldades. É assim que a gente cresce, aprende com os outros. No final, você vai ganhar um coletivo, né, de pessoas que acreditam muito no seu potencial. Hoje eu estou muito bem na minha carreira porque eu tenho pessoas que acreditam muito em mim, eu acredito muito nelas, e tudo por meio da sinceridade. Legal. Vocês já me falaram que eu sou muito sincera, viu, Valéria? Como é negativo, mas estamos trabalhando também. Maria Augusta, você é uma líder que deu vários conselhos aqui, eu amei, assim, do respeito, a empatia. As pessoas aqui neurodivergentes vão querer mandar currículos para IBM. E agora? Como é que vai fazer? Pode mandar. Olha, sair da live com empregos ainda. Maria. Fala o seu aprendizado aí, que mensagem pode deixar para as pessoas neurodivergentes, alguém que quer ser líder, alguém que quer trabalhar numa empresa, fala, puxa, será que eu vou passar no processo seletivo? Será que eu falo, Maria Augusta, na entrevista? Falo ou não falo? Ou isso não tem problema?
Qual a sua dica aí das pessoas? Assim, quanto a falar ou não, acho que depende. Depende é a pior resposta para tudo, né? Se você se sentir seguro e se fizer diferença, fale. Se não falar também não é problema. Você não precisa esconder por ser vergonhoso ou não, mas tem momentos que não faz diferença. Se você está aplicando a sua competência a uma vaga, que diferença faz se você é esquecido e isso não vai fazer diferença naquela competência? Então, use o bom senso para abrir ou não essa informação, se respeite, né? Acima de tudo. Eu acho que depende muito. Na IBM, a gente está num ambiente de segurança em que os funcionários podem abrir e tem funcionário também que não abre, e tudo bem, sabe? Eu diria, respeite a si mesmo, decidindo não falar, não fale, não tem problema. Direito seu, abrir ou não. Legal. Então, acho que a gente, como indivíduo, pode pesar tudo isso que fizer sentido para a gente. E aí, mais uma vez, falando do Defentech, que é uma comunidade de mulheres, mas o tema diversidade é muito amplo. Então, para você, uma mulher neurodivergente, as portas estão abertas. Os contatos estão aqui, quer conversar. Eu sou a mais júnior aqui de 2 anos de neurodivergente, mas aprendi também bastante. E o que a gente puder compartilhar e ajudar, pode compartilhar, pode conversar com a gente aí do Defentech, né? Então, 2022 se iniciando, os bootcamps aí, quem sabe a gente faça um bootcamp para neurodivergentes, para trazer mais diversidade para as empresas, né? E junto com eles também as competências da empresa e dos líderes liderados para aceitar e acolher todas as pessoas, né? Tá bom? E, gente, obrigada do fundo do coração, um prazer conhecê-las. Para quem assistiu, muito obrigada e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Gratidão.